Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. O vídeo de hoje, na verdade, é a análise de um vídeo de um amigo. Estou com o canal dele aqui aberto, é o do Thiago Dutra, chama Pensando Fora da Caixinha. Ele tem um trabalho muito bom a respeito do catolicismo, e eu quero deixar aqui nesse vídeo de hoje um vídeo que ele produziu após 2 dias depois que eu produzi, que eu subi o meu vídeo, o meu último vídeo sobre a patrística, sobre as minhas dicas que eu dou para quem vai ler a patrística. Neste vídeo, que eu vou deixar aqui um card com você, eu falo sobre... Tem uma parte desse vídeo que eu falo sobre como a gente deve tomar cuidado ao ler obras católicas sobre a patrística, principalmente da editora Paulus, que eu dei o exemplo ali. E depois de 2 dias, vejam só, o Thiago Dutra lançou um vídeo falando exatamente isso, mas o vídeo dele é específico. Ele mata a cobra e mostra o pau. Ele mostra nas obras patrísticas como que a Igreja Católica ela é tendenciosa. Não só nas traduções da Paulus, mas também em sites, muitos sites aí de apologistas católicos. Então nós vamos assistir esse vídeo e daqui a pouco nós voltaremos. É um vídeo um pouco longo, tá? Mas nós voltaremos aí para fazer um fechamento breve, ok? Tenha isso em mente. Tome cuidado ao ler livros da patrística partindo de editoras católicas, principalmente a Paulus. A gente percebeu, nós vamos perceber nesse vídeo que é um pouco tendenciosa, tá? Para não falar outra coisa. Mas muito bem, vamos assistir o vídeo dele. Inácio Australianos. Assim está escrito na Carta de Inácio Australianos, da versão patrística dos Padres Apostólicos da editora Paulus. Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo para atender a minha oração e a vossa, que sejais encontrados nele sem reprovação. Só que quando eu vou atrás do texto grego e a versão do New Advent, eu encontro algo totalmente diferente. Vamos ver o que é. Ragniseta imonto emopnema homononin alakai otantheo epitiho, que de acordo com o New Advent diz o seguinte: que o meu espírito seja santificado pelo vosso, não somente agora, mas também quando eu alcançar a Deus. Aí eu resolvi ir um pouco mais além e fui buscar orientação com Wesley do canal Teólogo Omena, aliás, meus cumprimentos a ele. E ele traduziu esse texto da seguinte maneira, vamos ver como é que ele trouxe. Purifica-se por vós o meu espírito, não apenas agora, mas também quando a Deus alcançarei. E por enquanto sob perigo estou, mas fiel é o Pai em Jesus Cristo para completar, planificar, cumprir o meu pedido e o vosso no ato de vos encontrardes imaculados. Ele ainda acrescenta uma coisa a respeito dessa tradução. Ele é bem honesto ao afirmar o seguinte: mostrei essa página, no caso o léxico, que ele havia me mostrado, porque tem um verbo bem próximo, cognato, que tem o sentido de partir-se, que é o agnime. Talvez, por extensão, alguém poderia aplicar essa ideia de sacrifício também. Enfim, a tradução mais precisa do texto de Santo Inácio não tem, pelo menos não por sentido primário, a ideia de sacrifício. Eu não digo que eles estão errados. Eles não estão sendo literais. Pegaram uma ideia que pode ser por extensão e não do sentido primário. Enfim, eu não traduziria assim e acho que essa opção deles não é mais precisa. Ou seja, de acordo com um cara que fala grego, que vive na Grécia, a tradução do grego do texto de Santo Inácio por parte dos católicos romanos não é precisa. Ou seja, ela não exprime a ideia que Inácio está querendo trazer. Até porque quando você lê a carta de Inácio Australianos com seu devido contexto, essa é uma carta de Inácio onde ele está prestes a sofrer o martírio. E o que é que o dicionário define como martírio? Essa palavra ela vem do grego martirion, que significa testemunho, certo? E o dicionário ele nos dá a seguinte definição para essa palavra:
O sofrimento da morte por conta da aderência a uma causa e especialmente a fé religiosa de alguém. Aflição, tortura. O sentido primário é sofrimento e morte. Ok? Junte isso ao fato de que Inácio, no final da carta, está dizendo que Deus é fiel para cumprir o pedido dele e dos tralianos, a quem ele endereça a carta. Porque se é para fazer alguma coisa, ele vai fazer isso só pelos tralianos, porque ele está endereçando a carta aos tralianos. E Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, Romanos 12:1. Então a tradução católica não faz o menor sentido, certo? Dito isso, vamos para o próximo. 2. A maior e mais antiga igreja. Não é incomum nós, quando debatemos com os católicos romanos, nos depararmos com eles pegando uma fala atribuída ao bispo Irineu de Lyon, contendo as seguintes palavras: mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa de sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Veja, eu quero enfatizar justamente essa parte que fala aqui, a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma. Mas quando eu leio a tradução do New Advent, eu encontro algo totalmente diferente, não só nisso, como também no texto grego. Vamos ver o que a gente descobre quando lê a tradução do New Advent, que destoa totalmente dessa tradução católica aqui. A versão do New Advent assim diz: como, no entanto, seria muito tedioso em um volume como este contabilizar as sucessões de todas as igrejas, nós confundimos todos aqueles que, de qualquer maneira, seja por um egoísmo maligno, ou por vanglória, ou por cegueira e opinião perversa, se reúnem em reuniões não autorizadas. Fazemos isso, eu digo, indicando aquela tradição derivada dos apóstolos da muito grande, da muito antiga e universalmente conhecida igreja fundada e organizada em Roma. Inclusive, a versão da Documenta Católica Omnia vai dizer o seguinte, na versão em inglês, confirmando o texto do New Advent: The very great, the very ancient and universally known church, founded and organized at home by the two most glorious apostles, Peter and Paul. Até o site estrangeiro Documenta Católica Omnia confirma a minha tese. Essa citação é adulterada. Ou seja, há uma diferença gigante entre ser a maior e mais antiga e ser uma grande, muito antiga e universalmente conhecida igreja. Mesmo porque, se Irineu ele fosse dizer que Roma é a maior e mais antiga igreja, ele estaria cometendo um erro histórico grosseiro, porque a igreja mais antiga é a igreja de Jerusalém. Tanto que vocês vão ver logo na imagem a seguir, né, que esse blog da Canção Nova vai apontar Jerusalém como a mãe de todas as igrejas, ou seja, a mais antiga igreja é Jerusalém. Então não faz sentido levar essa tradução católica a sério, porque senão Irineu estaria cometendo uma injustiça com o patriarcado apostólico de Jerusalém. Ele estaria simplesmente mentindo na cara dura, o que, por mais que não tivessem acesso à informação como temos hoje, não é possível que os pais da igreja não soubessem que a igreja iniciou em Jerusalém e, por conseguinte, a igreja de Jerusalém é a mais antiga. Então, essa tradução católica não
faz sentido algum. Fora que o texto grego você não encontra nada sequer parecido. Quer ver? Vamos ver a seguir. Você que está vendo esse texto grego aí na sua frente, não se preocupe se você não sabe ler. O que interessa de você saber é que, além desse texto não ter aquela rasgação de seda de Irineu que nós vemos na tradução inglesa e na tradução da Paulus, certo? Não tem nada falando de Irineu se referir a Roma como a maior e mais antiga igreja. Aliás, esse também é um texto que é cortesia do meu amigo Wesley, do canal Teologomena, que Deus o abençoe. Vamos para o próximo. Vamos ver quais são as outras coisas maravilhosas da parte dos católicos romanos que nós podemos encontrar. E essa também é sobre Irineu. Olha só. Segue agora o texto que eu encontrei em um artigo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Diz assim, ó. Surge então a referência a Irineu que, como bispo da Gália, no intermédio entre o Oriente, visto que era natural de Esmirna, e o Ocidente, porque era bispo da Gália, decide-se por estabelecer relações diplomáticas entre as igrejas. Dos parágrafos 11 a 18, Eusébio, ele está dizendo aqui que foi Eusébio que narrou, narra a intervenção de Irineu, que escreve em nome de sua igreja, ou melhor, em nome dos irmãos que ele dirigia na Gália. Primeiro afirmando que somente no domingo se deve celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. Em seguida, exorta delicadamente Vítor a não apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras que conservam a tradição de antigo uso. Veja, está dizendo aqui que Irineu exortou a Vítor delicadamente, como se desse uma ideia de submissão ao bispo de Roma. Aliás, a página Apologistas da Fé Católica, nesse artigo de autoria do professor Paraíba, vai dizer o seguinte, repetindo a mesma coisa, exorta Irineu delicadamente a Vítor a não apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras. Ora, se Irineu exorta Vítor a não apartar, é porque Vítor poderia efetivamente apartar, é porque Vítor estava investido de autoridade para apartar, é porque Vítor era papa reconhecido. Mentira, professor Paraíba. E eu vou mostrar por que é mentira. Mais uma vez, eu trago à baila o texto grego de história eclesiástica. Você não precisa saber ler grego. O que interessa é que há 3 palavras aqui importantes que precisam ser destacadas. Quais são? Plektikoteron, kataptomenon, prosekontos. Nós vamos ver o que é que significam essas palavras de acordo com os dicionários de grego. A primeira palavra destacada é plektikoteron, que significa golpeando, pronto para golpear, dado ao golpe. Uma metáfora golpeando os sentidos, dominando, impressionando a mente, impressionante. Não vou me deter muito, vocês podem depois pausar para lerem com mais calma o significado da palavra. A próxima palavra é kataptomenon. Quando você vai ver ali na segunda definição, está dizendo atacar, atingir, censurar. Mais acima está dizendo abordar ou atacar. E eu sei que pode ter algum engraçadinho dizendo, mas está dizendo, o seu abordo se dirige a ele com palavras gentis, também está dizendo ali. Mas também está dizendo logo em seguida que é assalto ou ataque, porque uma palavra grega pode significar várias coisas dependendo do contexto. O que vai mandar é uma coisinha que eles menosprezam, de nome semântica. E a próxima palavra, obviamente, é prosekontos, que significa adequadamente, apropriadamente, devidamente, como convém. E não é à toa que, por conta disso, o texto do New Advent vai dizer o seguinte. Então Vítor, que presidia a igreja em Roma, imediatamente tentou cortar da unidade comum as paróquias de toda a Ásia com as igrejas que concordavam com elas como heterodoxas. E ele escreveu cartas e declarou todos os irmãos ali totalmente excomungados. Mas isso não agradou a todos os bispos, e eles imploraram que ele considerasse as coisas da paz e da unidade e amor entre vizinhos. Palavras deles existem, repreendendo Vítor severamente. E entre eles estava Irineu, que,
enviando cartas em nome dos irmãos da Gália, sobre os quais ele presidia, sustentou que o mistério da ressurreição do Senhor deveria ser observado apenas no dia do Senhor. Ele apropriadamente admoesta Vítor que ele não deveria cortar igrejas inteiras de Deus que observassem a tradição de um costume antigo, e depois de muitas outras palavras, ele prossegue da seguinte forma: pois a controvérsia não é somente sobre o dia, mas também sobre a própria maneira do jejum, pois alguns pensam que devem jejuar um dia, outros 2, outros ainda mais. Alguns, além disso, contam seu dia como consistindo de 40 horas dia e noite. E esta variedade em sua observância não se originou em nosso tempo, mas muito antes, no de nossos ancestrais. É provável que eles não se apegassem à precisão estrita e assim formassem um costume para sua posteridade, de acordo com sua própria simplicidade e modo peculiar. No entanto, todos eles viveram em paz, e nós também vivemos em paz uns com os outros, e o desacordo em relação ao jejum confirma o acordo na fé. Ele acrescenta isto o seguinte relato, que posso inserir apropriadamente. Entre eles estavam os presbíteros, antes de Sotero, que presidiram a igreja que você agora governa, queremos dizer Aniceto, Pio, Higino, Telesforo e Xisto. Eles nem observaram eles mesmos, nem permitiram que aqueles depois deles o fizessem. Ou seja, o cara está dando uma dura em Vítor, dizendo que nem os antecessores dele observavam isso. Então por que ele estava querendo ficar com essa lenga-lenga? Mas enfim, prosseguindo. E permitiram que aqueles depois deles o fizessem. E ainda assim, embora não o observassem, eles estavam em paz com aqueles que vinham até eles das paróquias nas quais era observado, embora essa observância fosse mais oposta àqueles que não observavam. Mas ninguém jamais foi expulso por causa desta forma. Mas os presbíteros antes de vocês, que não observavam, enviaram a Eucaristia àqueles de outras paróquias que observavam. E quando o abençoado Policarpo estava em Roma no tempo de Aniceto, e eles discordaram um pouco sobre certas outras coisas, eles imediatamente fizeram as pazes um com o outro, não se importando em brigar sobre esse assunto. Pois nem Aniceto conseguiu persuadir Policarpo a não observar o que ele sempre observou com João, o discípulo de Nosso Senhor, e os outros apóstolos com os quais ele se associou, nem Policarpo conseguiu persuadir Aniceto a observá-lo como ele disse que deveria seguir os costumes dos presbíteros que o precederam. Embora as coisas estivessem dessa forma, eles comungavam juntos, e Aniceto concedeu a administração da Eucaristia da igreja a Policarpo, manifestamente como uma marca de respeito, e eles se separaram em paz, tanto aqueles que observavam quanto aqueles que não observavam, mantendo a paz de toda a igreja. Assim, Irineu, que verdadeiramente era bem nomeado, tornou-se um pacificador nessa questão, exortando e negociando desta forma em nome da paz das igrejas. E ele conferiu por cartas sobre esta questão discutida não apenas com Vítor, mas também com a maioria dos outros governantes das igrejas. Ou seja, o que estamos vendo aqui é qualquer coisa menos uma exortação delicada da parte de Irineu ao bispo de Roma, Vítor. Tanto que, quando vemos o texto grego, não somente os bispos da Ásia repreendiam a Vítor severamente e Irineu junto com eles, como o sentido das palavras era qualquer outra coisa, menos uma exortação delicada. E eu tenho uma outra obra de história eclesiástica que confirma o que eu estou dizendo, e após isso eu vou trazer comentaristas católicos que falam sobre essa questão. Sócrates escolástico, ou Sócrates de Constantinopla, assim diz na sua história eclesiástica, e que a observância se originou não por legislação, mas por costume que os próprios fatos indicam. Na Ásia Menor, a maioria das pessoas guardava o 14º dia da lua
desconsiderando o sábado. No entanto, eles nunca se separaram daqueles que fizeram o contrário, até que Vítor, bispo de Roma, influenciado por um zelo muito ardente, fulminou uma sentença de excomunhão contra os quartodecimanos na Ásia. Por isso também Irineu, bispo de Lyon, na França, censurou severamente Vítor por carta por seu calor imoderado, dizendo-lhe que, embora os antigos diferissem em sua celebração da Páscoa, eles não desistiram da intercomunhão. Também que Policarpo, bispo de Esmirna, que depois sofreu o martírio sobre Gordiano, continuou a se comunicar com Aniceto, bispo de Roma, embora ele mesmo, segundo o costume de sua nativa Esmirna, celebrasse a Páscoa no 14º dia da lua, como atesta Eusébio no 5º livro de sua história eclesiástica. Ou seja, de delicado não teve nada. E olha só o que é que dizem os comentaristas católicos a respeito desse episódio. O jesuíta Klaus Schatz diz o seguinte: se alguém tivesse perguntado a um cristão no ano de 100, 200 ou mesmo 300 se o bispo de Roma era a cabeça de todos os cristãos ou se houve um bispo supremo sobre todos os outros bispos e que teria a última palavra em questões que afetam toda a igreja, ele ou ela certamente teria dito não. Mas calma, ele fala mais. Olha o que é que ele diz. Pode-se dizer algo assim: para Inácio, Irineu e até mesmo Agostinho foi completamente desconhecida a ideia de uma supremacia jurisdicional de uma igreja sobre outra ou a ideia do primado jurisdicional do Papa. Não conhecem um bispo sobre outros bispos e etc., quando mostram os testemunhos em favor de uma certa valorização da comunidade romana, expressados na maioria das vezes em categorias não jurídicas, uma vez que são medidos com o conceito de primazia de tempos posteriores ou do Vaticano I, concluiu-se que não é possível estabelecer a primazia sobre tais testemunhos. Aí o engraçado é que eles vêm com ad hominem, falácia genética, dizendo: mas não, eles não são católicos de verdade, aplicam também a falácia do escocês, não é? Aí o que acontece? Sempre que um católico honesto, ele fala coisas que vão contra a caricatura pintada pelos papistas, eles vêm com essa história de que eles não são católicos, que estão falando a realidade da coisa, porque tudo que refuta eles, o pensamento deles é exatamente o de Roberto Bellarmino. Tudo que refuta a Igreja de Roma é reputado como falso. Mas o que importa não é o que eles pensam, porque a realidade, a verdade da história é uma só e não pode ser reescrita. Vamos ver o que é que dizem outros historiadores católicos sobre isso. William Ladoux, em sua obra A Cátedra de São Pedro, na página 28, vai dizer o seguinte: para ele, Irineu, são as igrejas de fundação apostólica que têm o maior crédito de ensino autêntico e doutrina. Entre essas estava Roma, com seus 2 fundadores apostólicos certamente ocupando um lugar importante. No entanto, todas as igrejas apostólicas desfrutam da autoridade preeminente em questões doutrinárias. Ou seja, segundo o autor católico aqui, não era só Roma que tinha autoridade preeminente, mas todas as igrejas conectadas com os apóstolos, e Roma era apenas uma delas. Mas agora eu vou trazer a maior autoridade de história eclesiástica do século XIX, que os católicos romanos, principalmente os apologistas e militantes, odeiam. E quem é ele? Johann Joseph Ignaz von Dollinger. Assim diz: comparemos, em contraposição ao que levamos exposto, o silêncio da Igreja Antiga. Só Irineu é quem, durante os 3 primeiros séculos, procura harmonizar a preeminência da Igreja Romana com a doutrina eclesiástica. Mas fique bem entendido que, para ele, a preeminência não consiste senão na sua antiguidade, na sua dupla origem apostólica e no fato de que ali mantém e contrasteiam a doutrina pura os fiéis que afluem de todas as regiões. Ou seja, a ideia da autoridade preeminente dita por Irineu
segundo o próprio historiador católico, que é a maior autoridade em história eclesiástica do século XIX, não era porque ele era submisso à Igreja de Roma, mas sim por conta da sua fundação apostólica, que não vinha somente dela. Agora tem outro historiador que joga a pá de cal nessa história de delicadamente. Eric Osborne, em sua obra Irineu de Lyon, diz na página 130, a sujeição de todas as igrejas a Roma seria impensável para Irineu. Sabe o que é impensável? Mas tudo bem. Irineu exortou o bispo de Roma delicadamente. E para completar, eis o que diz Hans Küng. Vítor tentou impor de forma autoritária uma uniforme romana data para a Páscoa, sem respeito pelo caráter e independência das outras igrejas, e foi colocado em seu lugar pelos bispos do Oriente e do Ocidente, especialmente pelo muito respeitado bispo e teólogo Irineu de Lyon. Naquela época, a regra de uma igreja sobre as outras foi rejeitada mesmo no Ocidente. Ou seja, mais um teólogo católico dizendo aqui que essa ideia de Irineu submisso à Igreja de Roma não existia. Mas claro, eles vão ignorar isso porque eles não querem a verdade, eles querem ter razão, nem que para isso eles têm que mentir. Então, por aqui já se encerra essa ideia besta, essa ideia desonesta e revisionista de história desse papo de delicadamente. Entendeu? O que é que eu desenho? A fé romana? A cátedra apostólica? Assim está no site Apologistas Católicos. Não é possível crer que guardais a fé católica se não ensinais que se deve guardar a fé romana. A Epístola 43, 3 e 7 vai dizer assim, né? Viram que Ceciliano estava unido por cartas de comunhão à Igreja Romana, na qual sempre residiu a primazia da cátedra apostólica. Mas será que é realmente isso que as traduções dizem? Vamos ver, vamos conferir. A primeira citação, na verdade, diz isso aqui, ó. Volte para mim, fraqueza humana. Volte, então, compreendamos, se pudermos, as próprias realidades humanas. Também eu, que falo contigo, sou homem, e falo aos homens, e emito o som da voz. Faço o som da minha voz chegar aos ouvidos dos homens e, usando-a, de alguma forma deposito em seus corações, através de seus ouvidos, o que entendo. Portanto, vou falar o que puder, como puder. Vamos entender isso. Mas se não conseguirmos nem entender isso, o que somos diante da palavra? Veja se você está me ouvindo. Eu me dirijo a você. Se um de vocês sair daqui e alguém de fora lhe perguntar o que faz aqui, ele responderá, o bispo está conduzindo a palavra. Eu falo a palavra sobre a palavra. Mas que palavra? Sobre que palavra? Uma palavra mortal sobre a palavra imortal. Uma palavra mutável sobre a palavra imutável, uma palavra temporal sobre a palavra eterna. No entanto, preste atenção à minha palavra. Na verdade, eu lhe disse que a palavra de Deus está em toda parte. Veja que falo com você. O que digo chega a todos. Talvez, para que o que eu digo chegue a todos, vocês dividiram? Se eu estivesse alimentando você, querendo encher a sua mente, não a sua barriga, e lhe oferecesse pão com o qual você ficaria satisfeito, você não dividiria o meu pão entre vocês? Todos os meus pães poderiam chegar a cada um de vocês? Se eles alcançassem apenas um, o resto ficaria sem nada. Veja do que estou falando. E todos vocês conseguiram. É um eufemismo dizer que todos vocês fizeram isso. Deve-se acrescentar que todos vocês têm tudo. Tudo vem para todos, tudo vem para cada um. Ó maravilhas da minha palavra! O que é então a palavra de Deus? Ouça outra coisa. O que eu disse veio até você, mas sem se afastar de mim. Ele veio até você, mas não me deixou. Antes de eu dizer isso, eu tinha não você. Eu falei e você começou a ter, mas não perdi nada. Ó milagre da minha palavra! O que é então a palavra de Deus?
Adivinhe o grande do pequeno. Considere as coisas terrenas e louve as coisas celestiais. Eu sou criatura, vocês são criaturas, mas quantas coisas maravilhosas acontecem em relação à minha palavra no meu coração, na minha boca, na minha voz, nos meus ouvidos, nos seus corações. O que é o Criador? Ó Senhor, ouça-nos, repare-nos, já que você nos criou. Faça-nos bons, pois você nos fez homens iluminados. Estes vestidos de branco iluminados ouvem a tua palavra através de mim. Na verdade, iluminados pela tua graça, eles estão na tua presença. Este é o dia que o Senhor trabalhou, mas faça um esforço. Reze para evitar que, passadas essas datas, aqueles que se tornaram luz dos milagres e benefícios de Deus retornem às trevas. Eu li a passagem toda na íntegra, justamente para que vocês vejam que a tal da fé romana não está sendo mencionada em lugar nenhum. Primeira adulteração já foi para o saco. A segunda citação, segundo o New Advent, diz: pois, se na verdade a consideração pela paz tivesse algum lugar em seu coração, ele não teria se juntado depois em Cartago àqueles traficantes que ele havia deixado ao julgamento de Deus quando eles estavam presentes e confessado a sua falta ao passar sentença pelo mesmo crime sobre outros que estavam ausentes e contra os quais ninguém havia provado acusação. Ele estava fadado, além disso, a ter mais medo naquela ocasião de perturbar a paz, na medida em que Cartago era uma cidade grande e famosa, da qual qualquer mal originado ali poderia se estender, como da cabeça do corpo, por toda a África. Cartago também estava perto dos países além-mar e distinguia-se por ilustre renome, de modo que tinha um bispo de influência mais do que comum, que podia se dar ao luxo de desconsiderar até mesmo uma série de inimigos conspirando contra ele, porque ele se via unido por cartas de comunhão tanto à Igreja Romana, na qual a supremacia de uma cátedra apostólica sempre floresceu, quanto a todas as outras terras das quais a própria África recebeu o Evangelho e estava preparado para se defender diante destas igrejas e seus adversários tentassem causar uma alienação delas dele. Ou seja, não é da, é de uma. Porque quando fala da, dá a entender exclusividade, singularidade. Mas quando você usa o artigo indefinido, essa ideia de exclusividade simplesmente vai para o ralo. A segunda adulteração foi para o saco. E é segundo o próprio New Advent, que é a maior biblioteca patrística católica da internet. Vamos para o próximo. O trono apostólico. Esse site católico estrangeiro diz que Santo Atanásio, segundo o próprio, chama Roma de o trono apostólico. Essa referência está em História dos Arianos, né? Mas vamos ver se realmente essa referência diz isso. A versão do New Advent assim diz: agora, teria sido melhor se desde o início Constâncio nunca tivesse se conectado com essa heresia, ou estando conectado com ela, se ele não tivesse cedido tanto àqueles homens ímpios, ou tendo cedido a eles, se ele tivesse permanecido ao lado deles apenas até aqui, para que o julgamento pudesse vir sobre todos eles somente por essas atrocidades. Mas como parece, como loucos, tendo-se fixado aos laços da impiedade, eles estão atraindo sobre suas próprias cabeças um julgamento mais severo. Assim, desde o início, eles não pouparam nem mesmo Libério, bispo de Roma, mas estenderam sua fúria até mesmo aquelas partes. Eles não respeitaram seu bispado porque era trono apostólico. Eles não sentiram reverência por Roma, porque ela é a metrópole da Romênia. Eles não se lembravam de que anteriormente, em suas cartas, eles haviam falado de seus bispos como homens apostólicos, mas, confundindo todas as coisas, eles imediatamente esqueceram tudo e se importaram apenas em mostrar o seu zelo em favor da impiedade. Quando perceberam que ele era um homem ortodoxo e odiava a heresia ariana e se esforçava sinceramente para persuadir todas as pessoas a renunciarem e se retirarem dela, esses homens ímpios raciocinaram assim consigo mesmos: se pudermos persuadir Libério, em breve prevaleceremos sobre todos. Ou seja, segundo a tradução do New Advent, não é o trono apostólico, e sim um.
trono apostólico. Mais uma vez, a ideia de exclusividade sendo colocada no ralo do esquecimento aqui. A carta adulterada de Atanásio. Essa aqui eu fiz questão de trazer por conta de um certo camarada que vivia me acusando de adulterar textos patrísticos, embora ele seja um calhorda, um canalha, desonesto, de índole podre, que a única coisa que sabia fazer é tirar print da conversa de outros protestantes e tentar nos colocar uns contra os outros. Nunca admitiu que estava errado, nunca admitiu que mentiu, e a desonestidade é a marca registrada deste sujeito de caráter desprezível. E ele, se estiver vendo esse vídeo, vai saber que eu estou falando dele, porque eu dou a ele o apelido carinhoso de Zeca Urubu, certo? Porque ele é um vacilão adulterador de patrística. Ele fez exatamente aquilo de quem me acusou, e eu vou provar aqui, porque a carta que foi adulterada foi a carta 39 de Atanásio. Vamos ver o que é que esse adulterador miserável trouxe. Eis o que diz a fonte mentirosa daquele canalha abjeto. Essa é a lista de livros escritos por Santo Atanásio. Parece-nos bom que, fora das escrituras canônicas, nada deva ser lido na igreja sob o nome Divinas Escrituras. E as escrituras canônicas são as seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 4 livros dos reis, 2 livros dos Paralipômenos, Jó, Saltério de Davi, 5 livros de Salomão, 12 livros dos profetas, 2 livros de Esdras, e aqui está dizendo aqui, ó, Esdras, Neemias e 2 livros dos Macabeus. E do Novo Testamento, 4 livros dos Evangelhos, 1 livro de Atos dos Apóstolos, 3 epístolas de Paulo, 1 do mesmo aos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago, 1 de Judas e o Apocalipse de João. Isso se fará saber também ao nosso santo irmão e sacerdote Bonifácio, bispo da cidade de Roma, ou a outros bispos daquela região, para que este cânon seja confirmado, pois foi isto que recebemos dos padres como lícito para ler na igreja. Ou seja, o cara está dizendo que Atanásio considerava Macabeus canônico. O cara adulterou a carta 39 na cara dura. E quando eu joguei isso na cara dele, ele negou. Mas agora a vergonha dele vai estar eternizada na internet para todo sempre. Porque eu vou trazer aqui tanto a fonte do New Advent como o texto grego para desmentir esse calhorda. Vamos lá. O site New Advent assim diz: há então, do Antigo Testamento, 22 livros em número, pois, como ouvi, é transmitido que este é o número das letras entre os hebreus. Sua respectiva ordem e nome são seguintes: o primeiro é Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Números e depois Deuteronômio. Seguindo estes, a Josué, filho de Num, depois Juízes, depois Rute, e novamente depois destes, 4 livros dos reis, o primeiro e o segundo sendo contados como um livro, e assim também o terceiro e o quarto como um livro, e novamente o primeiro e segundo das crônicas são contados como um livro. Novamente Esdras, o primeiro e o segundo, são similarmente um livro. Depois destes, há o livro dos Salmos, depois os Provérbios, depois Eclesiastes, depois o Cântico dos Cânticos. Jó segue depois os profetas, os 12 sendo contados como um livro. Então Isaías, um livro. Então Jeremias com Baruque, Lamentações e a Epístola, um livro. Depois Ezequiel e Daniel, cada um livro. Até aqui constitui o Antigo Testamento, ou seja, Atanásio não citou Macabeus, seu adulterador de patrística canalha. E tem mais, ele continua dizendo, ó: mas, para maior exatidão, acrescento isto também, escrevendo por necessidade que há outros livros além destes, não incluídos no cânon, mas designados pelos padres para serem lidos por aqueles que se juntam a nós recentemente e que desejam instrução na palavra da piedade, a sabedoria de Salomão e a sabedoria de Siraque, e Esther e Judite e Tobias, e o que é chamado de ensino dos apóstolos e o pastor, no caso o pastor de Hermas. Mas os primeiros, meus irmãos, estão incluídos no cânon, sendo os últimos meramente lidos.
Nem há em nenhum lugar uma menção de escritos apócrifos, mas eles são uma invenção de hereges que os escrevem quando escolhem, concedendo-lhes sua aprovação e atribuindo-lhes uma data para que, usando-os como escritos antigos, possam encontrar ocasião para desviar os simples. Ele não só não menciona Macabeus como canônico, mas também ele diz que o restante dos livros da Bíblia Católica, excetuando Baruque, não é canônico. Então, como é que ele se atreve a falar uma besteira dessa? Esses caras, eles não querem nem saber da verdade, eles querem ter razão, nem que para isso precise mentir. Tanto é que olha o que aqui diz o texto grego, ó. Esse, meus amados e queridos irmãos, é o texto grego, é a primeira parte daquela passagem que eu citei, certo? Onde Atanásio ele lista todos os livros que ele considera canônicos do Antigo Testamento. E se você conseguir encontrar essa palavra Macabaioi, ou seja, Macabeus, nesse texto, eu viro católico agora. Porque essa palavra simplesmente não existe no texto grego. Não se preocupe, eu vou disponibilizar todas as fontes, todos os links, para que vocês possam conferir pessoalmente tudo aquilo que eu estou falando aqui. Não se preocupem, certo? Aí a segunda parte vai dizer o seguinte, confirmando exatamente o que eu falei. A segunda parte tem 3 palavras destacadas, ok? São rou canonizomena men, não canonizomena, inflexão de canonizômenos, incluídos no cano canonizados, e men, de fato. Ou seja, segundo o texto grego aqui que eu trouxe, Atanásio não considera os livros da Bíblia Católica canônicos, exceto Baruque. Isso aqui é um tapa na cara dos adulteradores de textos patrísticos. Eu não quero nem saber, eu quero só ver o choro depois que esse vídeo terminar. E agora, a cereja do bolo. Nec originale. A famosa frase usada na obra de Tomás de Aquino, da Saudação Angélica. O blog católico permanência.org diz assim: no último período de sua carreira, em 1272 ou 1273, Santo Tomás, ao escrever a Expositio Super Salutatione Angelicam, certamente autêntica, olha só, diz certamente autêntica, diz: ipsa enim beata virgo purissima fuit et quanto ad culpa quia nec originale, nec mortale, nec veniale peccatum incurrit. Ou seja, ele está dizendo que essa citação é autêntica. No entanto, quando eu vou lá para o site Corpus Thomístico, a história é outra totalmente diferente. Vejamos. Assim diz o site Corpus Thomístico: ipsa enim purissima fuit et quantum ad culpam quia ipsa virgo nec mortale nec veniale peccatum incurrit. Ou seja, o tal do nec originale não tem aqui. E esse nada mais é do que o site que hospeda todas as obras de São Tomás. E para completar, existe uma obra que comprova que essa citação do nec originale é sim uma falsificação. Richard Gibbs, em sua obra Adulterações e Falsificações Romanas, ou Um Exame de Falsificações e Registros Corrompidos, ele vai dizer o seguinte, ó: a fonte imediata dessa interpolação foi provavelmente o ofício da Imaculada Conceição, redigido por Leonard Nogaroles, né? Pois veio as palavras em questão dele no fólio 430 do Breviário Romano. Outro ofício do mesmo tipo, composto por Bernardino de Buste e autorizado por um breve do Papa Sisto IV, contém 2 extratos professamente de Tomás de Aquino, o primeiro dos quais é: Maria Purissima fuit quantum ad hominem culpam, quia nec originalis, nec mortalis, nec veniali, peccatum incurrit. Essa linguagem era tão forte que despertou minha suspeita, e ao me referir a Expositio Super Salutatione Angelica, descobri que as expressões do escritor eram essas. E vai citar, né, o que eu trouxe lá do Corpus Thomístico. Ele prossegue dizendo: onde percebemos a ausência das palavras importantes hominem e nec originalis. Salmeron cita a passagem corrompida, mas o doutor Angélico dificilmente poderia neste lugar ensinar a Imaculada Conceição quando ele havia dito anteriormente:
Christus excelit beatam virginem in hoc, quod sins originale conceptus et natus est, beata autem virgo in originale peccatum est concepta, sed non nata. Na página 46 da sua referida obra. E tem alguém que pode confirmar também o que eu estou dizendo, e é um católico. Vamos lá. O famoso teólogo Garrigou Lagrange vai dizer o seguinte: existe contradição entre esse texto e o que parece bem autêntico e as linhas mais abaixo. É inverossímil que a poucas linhas de distância se encontre o sim e o não. A dificuldade se desaparece quando se tem em conta que para São Tomás a concepção do corpo, no início da evolução do embrião, precede em pelo menos um mês a animação, que é a concepção passiva consumada, antes do qual não existe a pessoa, pois ainda não existe a alma racional. Então, segundo Garrigou Lagrange, certo? É improvável que Tomás tivesse caído em contradição em tão poucas linhas, tendo afirmado a tese e a antítese. Isso por si só já desmonta a ideia de que Tomás de Aquino tenha mantido a sua crença na Imaculada Conceição. Pois é, você viu aí quantas provas ele citou, né? Um vídeo excelente. Agora você não tem mais desculpa para falar, olha, eu fui enganado. Não, você está sabendo que você pode ser enganado também lendo obras patrísticas através de traduções católicas. Tome cuidado, muito cuidado mesmo ao estudar a patrística. Se você não assistiu meu último vídeo, assista sobre a patrística, onde eu dou várias dicas, faço várias observações a respeito da leitura que alguém possa querer se aventurar a fazer nas obras dos pais da igreja. Os pais da igreja são bons para a nossa teologia, para compreendermos a história da igreja? Sim, por um lado é excelente, é muito bom. Por outro, nós temos que tomar cuidado, seguir a observação de Paulo, examinar tudo, retende o que for bom. Ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, seu comentário. Não esqueça de acionar o sininho aí para ser notificado quando tiver outras postagens nossas. E assim você estará sendo vacinado contra as seitas e suas heresias. No caso, a heresia católica. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!